Meus irmãos, a graça e a paz. Como os irmãos já sabem, a gente está tendo esse tempo de meditação sobre os atributos de Deus. E nós iremos ver hoje, a onipotência de Deus. Nós estaremos falando sobre o poder de Deus. E acredito que os irmãos já viram aí sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Então hoje nós estaremos falando sobre o poder de Deus. Então, não podemos ter correto conceito de Deus se não pensarmos nele como onipotente. Igualmente como ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então, quem não tem poder para fazer o que quer e não pode realizar o que lhe agrada, não pode ser Deus. Porque somente Deus tem esse poder de fazer isso. Então, como Deus tem uma vontade para decidir o que julga bom, assim tem poder para executar a sua vontade. Então, o poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual ele pode realizar tudo o que lhe agrade, tudo que a sua sabedoria dirija e tudo que a sua infinita pureza da sua vontade resolva. Então, como a santidade é a beleza de todos os atributos de Deus, assim o poder é aquilo que dá vida e movimento a todas as perfeições da natureza divina. Então, como seriam vãos os conselhos eternos se o poder não interviesse para executá-los? Sem o poder de Deus, a sua misericórdia seria apenas uma débil piedade. As suas promessas, um som vazio. E as suas ameaças, mero espantalho. Então, o poder de Deus é como ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível. Não pode ser refreado e nem restringido, nem frustrado pela criatura. Então, o poder pertence a Deus e somente a Ele. O poder pertence a Ele. Então, o poder de Deus é como Ele mesmo, autoexistente e autossustentado. Então, louvado seja Deus por isso. Então, se tratando sobre esse assunto, eu queria considerar com os irmãos o poder de Deus na criação, o poder de Deus na preservação, o poder de Deus no governo e o poder de Deus no juízo. Então, primeiro ponto, nós devemos considerar o poder de Deus na criação. Então, quando nós nos deparamos com Gênesis, quando nós lemos Gênesis, nós vemos isso de uma forma bem clara. A ação de Deus, o poder de Deus na criação, onde ele faz existir todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, e é interessante quando nós falamos sobre isso, antes de poder trabalhar, o homem ele precisa ter ferramentas e precisa ter seus materiais para poder executar o seu trabalho. Mas Deus, ele começou com nada. E só por sua palavra, ele fez do nada todas as coisas. Então, o intelecto nosso, quando nós paramos para pensar sobre isso, a gente não consegue captar, a gente não consegue nem sequer mencionar o quão o nosso Deus ele é poderoso. A gente não consegue captar isso de uma forma bem clara, como um ser, faz do nada existir todas as coisas. Então, Deus, ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Então, o nosso Deus, ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, quando nós lemos Gênesis, nós nos deparamos com esse Deus que é poderoso. Então, nós devemos considerar o poder de Deus na criação. Ele fez
todas as coisas. Então, nosso Deus, ele é poderoso. E o segundo, nós devemos considerar o poder de Deus na preservação. Nosso Deus, ele fez, ele criou todas as coisas, mas nosso Deus, ele preservou também todas as coisas. E é interessante que nenhuma criatura tem poder para preservar a si mesmo. Então, tanto o homem como o animal pereceriam se não houvesse erva para alimentos. Se a erva do campo, a erva qual Deus criou, ela murcharia e morreria se o solo não fosse refrescado com a chuva. Então, portanto, Deus é denominado o preservador dos homens e também dos animais. Quando nós olhamos a natureza, né, a beleza da criação, nós devemos entender que existe um ser que rege todas as coisas conforme a vontade dele. E se não fosse ele com seu poder, nada disso existiria. Estaria tudo morto, estaria um caos. Então as plantas não estariam vivas nesse momento se não fosse Deus com seu poder de fazer com que chovesse, fazer com que nascesse o sol. Então nós estaríamos mortos se não fosse o poder de Deus, o qual criaste todas as coisas, né? Os alimentos. A gente vê a variedade de sabores, né? A forma qual Deus deu esse entendimento, essa sabedoria ao homem para fazer isso. Então, se não fosse o poder de Deus na criação, nós estaríamos mortos. As plantações estariam mortas também. Então, é Deus que mantém até hoje todas as coisas pelo seu poder. Então, nós devemos considerar o poder de Deus na preservação. É Ele que tem cuidado, é Ele que tem preservado todas as coisas. E isso com o seu poder. Então, verdadeiramente, Deus, Ele é o nosso guardador, o nosso sustentador. É Ele que sustenta com vida a nossa alma. Então, nós devemos considerar o poder de Deus na criação, nós devemos considerar o poder de Deus na preservação e nós devemos considerar o poder de Deus no governo. E nós devemos ter isso em nossa mente de uma forma muito clara, que é Deus que governa, é Deus que mantém tudo isso em ordem, Ele não perdeu o controle. Então, Satanás, de uma forma, ele tem colocado na cabeça das pessoas um medo. E acredito eu que tem muitos cristãos que tem mais medo do diabo do que medo de Deus. Tem mais temor ao diabo do que o temor a Deus. Como se Satanás ele fosse o ser todo poderoso. Como se a palavra, a última palavra sobre as nossas vidas viesse de Satanás. Mas nós devemos ter temor a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso e a última palavra provém dele, não do diabo. Então, nós devemos ter temor, primeiramente, unicamente a Deus, e não a Satanás. E Satanás, ele, assim como diz na palavra, ele está cheio de ódio a Deus e de diabólica inimizade contra os homens. E particularmente contra os santos, contra aqueles que se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Deus por meio de Cristo Jesus. Então, Satanás ele está como um leão, né? Assim como diz a palavra, buscando a quem tragar. Mas nós, como escolhidos de Deus, nós devemos entender que Deus ele tem cuidado de nós e Ele não tem perdido o controle da história, da nossa vida. Então, não é o diabo que tem o poder sobre a nossa vida, mas é Deus. Não é o diabo que tem o poder sobre o governo, mas é Deus que tem todo o poder sobre o governo. Então, a palavra de Tiago vai dizer que o Satanás ele teme e treme.
Então, é o nosso Deus que é soberano, que é o Todo-Poderoso. E por fim, nós devemos considerar o poder de Deus no juízo. Então, quando ele fere, ninguém lhe pode resistir. Ezequiel 22, versículo 14 vai dizer isso. Então, quão terrível isso foi exemplificado no dilúvio. Deus abriu as janelas do céu e rompeu as grandes fontes do abismo. Então, a raça humana inteira, exceto aqueles que estavam dentro da arca, impotente diante do furor da ira de Deus, foi tragados. Então, a gente vê quando Deus ele age, meus irmãos, não há quem possa impedir. Então, diante do juízo de Deus, se nós não se arrependermos, se nós não se voltar para Ele por meio de Cristo, quem poderá nos livrar? Quem poderá nos livrar da mão de Deus? Ninguém, meus irmãos. Se nós cairmos diante da cilada de Satanás, nós temos aquele que pode nos livrar. Agora, se nós cairmos diante da mão desse Deus, que é poderoso, não há quem possa nos livrar. Porque Ele é poderoso, o nosso Deus é poderoso. Então, quando se trata desse assunto, nós devemos pensar no seguinte: que o nosso Deus, Ele por ser o Todo-Poderoso, ser onisciente, onipresente, onipotente, nós devemos pensar na seguinte questão, que é: nós como seres humanos, nós temos força, não poder. Porque o único que tem poder é Deus. Nós, quando vemos a ação de Adão e Eva no jardim do Éden, eles teve força, sim, de fugir de Deus. Mas que tem todo o poder para ver todas as coisas é o Senhor. Quando nos deparamos com Noé, com a arca, ele teve força. Teve força para fazer a arca, mas essa força provém também de Deus. Mas o único que tem o poder de fechar a porta da arca e guardar a vida daqueles que estavam dentro é Deus. E Deus, com seu poder, manda chuva. Nós nos deparamos também lá com Moisés. Então, abriu o mar vermelho. Moisés teve força de fazer com que o povo direcionasse o povo. Mas o poder de abrir o mar não veio de Moisés, mas de Deus. Então, nós nos deparamos com isso. Nós olhamos tudo isso, nós devemos entender que o único ser todo-poderoso que pode fazer todas as coisas conforme a vontade dele é Deus. Então, nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E quando nós também pensamos no poder de Deus, nós lembramos de alguém também todo-poderoso. E essa realidade foi amplamente descortinada quando Deus se encarnou e tabernaculou entre os homens. Onde ele, ao leproso, ele disse ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Em Mateus 8, versículo 3. A um que jazia no túmulo já fazia 4 dias. Ele bradou: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Em João 11, versículo 43 e 44. Então, os ventos tempestuosos e as ondas bravinhas se aquietaram ao som da sua palavra. Uma legião de demônios não pôde resistir à sua ordem repassada de autoridade. Então, nós vemos isso na pessoa de Cristo Jesus. Nós vemos o poder manifestado na vida de Cristo Jesus. E Ele tem todo o poder. E é o único que pode nos livrar do inferno, do juízo final. Só Cristo Jesus. Então, que a gente possa confiar nesse Deus que é poderoso e que tem todo o poder e que se mantém no alto e sublime trono, regendo toda a criação. Então, meus irmãos, mas vendo que ele se reveste de onipotência, nenhuma oração é tão difícil que ele não possa responder. Nenhuma necessidade é tão grande que ele não possa suprir.
Nenhuma cólera é tão forte que ele não possa subjugar. Então, nenhuma tentação é tão poderosa que ele não possa livrar dela. Nenhuma miséria é tão profunda que ele não possa aliviar. Louvado seja Deus. Pai, nós te bendizemos pela tua grandeza, pelo teu poder. E nós oramos grato ao Senhor pela tua soberania. Que assim a tua vontade continue sendo feita em nossas vidas. E que teu poder continue sendo manifesto por meio da tua vontade e por meio da tua criação. Assim nós te bendizemos, oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe.